comigo na transmissão. Perfeito. Oi, oi. Oi, vendo e ouvindo? Tô sim, deixa eu só baixar aqui um pouquinho o meu volume. Pronto, tô te vendo, princesa. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Lisandra. Obrigada. Deixa eu colocar aqui você grandona. Pronto, pra gente ficar se vendo assim mais fácil. Lu, Tá. primeiro de tudo, muito obrigada por ter aceitado esse meu convite, tá? Eu sei que é um problema super íntimo, é super complexo da gente falar, da gente lidar. Eu sei muito bem o que é isso, tanto que eu vivi, como eu vejo todo dia minhas senhoritas passando por isso. E eu quero agradecer você, porque prontamente, quando eu entrei em contato com você, o que eu carrego hoje é uma missão. Eu vejo que você teve excelentes resultados aqui no Adeus Candidíase, e eu queria que você me ajudasse literalmente a mostrar para outras mulheres que é possível. Porque muitas já perderam a esperança, né? Não vou resolver mais, meu caso não tem jeito, já tem há tanto tempo. Então, Lu, primeiro te agradecer, obrigada pela disponibilidade por estar aqui. Que tá? isso, é um prazer. E, vamos começar a conversar, eu vou fazer umas perguntinhas para você, para a gente entender um pouquinho de como que estava aí teu caso, como é que era que estavam as suas crises, tá bom? Tá, beleza. Primeiro de tudo, né? Se apresente, conta pra gente um pouquinho o que você estava passando. Eram crises de candidíase, eram crises de Gardnerella? Quando você conheceu o meu trabalho, há quanto tempo que você tinha essas crises? Tá, então vamos lá. Era candidíase, mas no momento eu não sabia. Eu nunca antes tinha tido algum quadro de candidíase, então eu não fazia ideia o que estava acontecendo comigo, não tinha noção nenhuma. E foi mais ou menos um período de 4, 5 meses antes de conhecer o seu trabalho. Foi final de ano de 2021, eu estava trabalhando, era estágio, cuidando de criança, o meu pequeno estava com 3 anos, cuidando de casa, então assim, a vida estava uma correria. E aí eu passava o dia com a mesma roupa, não me alimentava bem, e aí, de repente, num belo dia, saindo do trabalho, me deu uma vontade de comer um doce. Eu não sou muito assim, me deu uma vontade de comer doce. Eu fui lá e comprei um chocolate. E aí, à noite, eu lembro como se fosse hoje, a primeira crise, assim, quando veio à noite, meu Deus, estava terrível, uma coceira insuportável. Eu falei pro meu marido, tem alguma coisa errada comigo. E a aí coceira a gente louca, né? Horrível. Nossa, terrível. E aí eu fui na casa da minha mãe. Aí eu falei para minha mãe falou assim: faz um paninho de assento com vinagre. Fiz. Não, tranquilo. Deu uma... assim, quando vocês entram no método para candidíase, vocês veem que o banho de vinagre não é indicado para candidíase, né? Mas tudo bem. Pensa. Tava tão terrível que parece que qualquer coisa ia dar certo. Aí assim, eu consegui dormir um pouco mais aliviada, mas aí no outro dia já tava tudo de novo. O que eu fiz? Fui na farmácia, passaram o quê? A pomada e o fluconazol. E aí, o que eu fiz? Não tomei o medicamento direito. E aí, quando parou, eu deixei de tomar a pomada, de usar a pomada com uns 5 dias, que ela era de 7. E aí, quando parou, voltou tudo. Aí eu pensei, não, tenho que ir na ginecologista. Fui na ginecologista, ela passou outra pomada, outro medicamento. Passou 15 dias no retorno, já estava tudo de novo. Então, virou aquela bola de neve. E eu já estava muito assim, sentindo muita dor de cabeça, muita cólica, muito para baixo. Foi uma fase assim terrível. E aí, quando foi em abril, aí eu comecei a pesquisar um pouco, né? E aí eu achei o seu perfil no Instagram. Uma publicação, e aí eu gostei muito, comecei a olhar e tudo, comecei a fazer algumas coisas assim, lá e cá, mas assim, não era tudo certinho, bem uma coisa aqui, outra ali, aí eu fui vendo que foi dando resultado, mas você sempre falava, gente, tem o passo a passo, tem a primeira etapa, a segunda etapa, tem o passo a passo, não é assim, aleatório. Exato. E o mais triste para mim que foi porque de todas essas consultas que eu fiz, nenhuma ginecologista virou para mim e falou assim: é a imunidade, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa fazer isso e aquilo. Não, era só o medicamento. E aí. Às vezes existe até alguns que ainda orientam um pouquinho, falam sobre calcinha, mas a maioria é remédio, pomada, não tem outra coisa, né? Como se fosse um problema tão simples.
Sim, e eu já estava muito constrangida, porque quando eu ia para o retorno e eu falava que não deu resultado, as duas que eu fui assim, elas viraram para mim, meio que fizeram assim, tipo, Posso pega fazer aqui nada. mais outra receita. Foi terrível. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Uhum. E aí, quando eu conheci o seu trabalho, foi que eu vi que estava tudo errado. Tudo errado, que eu estava, em primeiro lugar, a alimentação, não adiantava nada. Já não adiantava o medicamento, que só piorou a situação, só fortaleceu Uhum. o fungo. Sim. E a alimentação, eu fazia o tratamento, mas não sabia, comia muito doce, muito carboidrato, refrigerante, não Ficava tinha naquele dieta. emocional, estresse, muito trabalho, Terrível, estágio. nossa senhora. É o que eu falo Absorvente. aqui é o que eu falo aqui para as meninas das raízes, essa questão do passo a passo que você citou é brilhante. Eu falo muito lá no Instagram, ó, isso, tem aquilo, os antifúngicos, óleo de coco, tão querido das meninas, né? Tudo. Mas, gente, acaba que é impossível você acompanhar e fazer um acompanhamento certinho, como tem que ser para resolver, ali fora. Não dá. Porque eu não consigo acompanhar. Então, realmente precisa desse passo a passo, precisa dessa orientação, como você falou, para que vocês consigam ver resultados ali bons, resultados consistentes, duradouros. E precisa tratar mais que só a região íntima. Embora o problema esteja na vagina, você veja a coceira, o corrimento na vagina, o problema maior não está ali. E aí é por isso que muitas ficam presas nesses ciclos, porque ficam tratando só a vagina, e não sabe que a imunidade é o corpo inteiro, são cuidados ali para a vida, né? Isso. Sim, 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 foi impressionante, assim, depois de toda a mudança, como eu vi que não era só ali naquele local, era o bem-estar, o estresse, as roupas, a alimentação, o que Precisava ver comer, todas as porque também raízes. não era restringir tudo, tem que saber o que comer. Uhum. Então, assim, foi maravilhoso te encontrar, de verdade, porque Que bom. depois E que eu eu perguntar fiz como é o que foi esse passo a processo? Como é que foi esse processo que depois que você entrou, que viu ali o passo a passo, começou a aplicar, como foram os resultados, como é que você conseguiu ver? Eu acho que, se eu não me engano, o teu relato, eu até publiquei ele, foi um relato que você falou alguma coisa assim, dizendo: eu tô impressionada. Eu fiz isso e aquilo, tô impressionada com o tal. Não foi algo desse tipo? Sim, sim. Foi mais ou Então, menos, eu acho que em abril de 2022, que aí o final de 2021 foi quando apareceu tudo, aí em abril eu comprei, né? E conversei com você antes para me sim, passar confiança e tudo. E aí eu comprei, importante. sim, e fiz o passo a passo tudo certinho e o resultado foi incrível, assim, em primeiro lugar, diminuiu a vontade do doce, porque era uma compulsão fora de lógica, era uma coisa assim muito louca, bizarra, a questão do Uhum. doce, de querer comer doce. E Devia aí eu estar fui mesmo vendo ali, que você tinha ali raiz alimentar, devia estar mesmo com a região íntima ali, muita desbiose, muito desequilíbrio, muito fungo, e aí sim, fica com essa vontade excessiva aí de doce, com certeza, é um sintoma bem sim. comum. Sim, e depois tudo fez sentido, porque antes do quadro de candidíase, eu fui várias vezes para o hospital com muita dor no estômago. Uhum, E barriga aí, assim, inchada, sensação de cólica, sim, desbiose antes de forte, vir, porque só quando vem mesmo o corrimento, a coceira, que a gente percebe a bomba estourou, mas o processo estourou. já estava bem antes. E aí, assim, depois que eu fiz todo o passo a passo, aí agora eu vivo em manutenção. Claro, sempre em manutenção e nunca mais tive. Então, Nunca olha mais aí, você tive. aplicou o passo a passo. Você lembra em quanto tempo você viu a melhora e hoje já está com quanto tempo sem crise? Logo assim, com as 3 semanas, eu acho que eu te mandei mensagem até com as 3 semanas, eu já vi o Uhum, resultado, mas eu fui até o finalzinho, eu fiz tudo certinho até o sim. finalzinho, mas com as 3 semanas eu já vi o resultado. Uhum. E desde abril, então, tem mais de ano. Maio, junho, julho, agora já tem 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4. É mesmo, 2022, abril, 1 ano e 4 meses. Olha aí, é É. um tempão. Que bom. Fico muito feliz, viu, Lu? De Obrigada, verdade. fico feliz, meu Deus do céu. Feliz de verdade saber disso. Eu tenho procurado algumas alunas para conversar, justamente para ver essa questão de fazer esse acompanhamento ali depois, perguntar como é que você está. E eu fico muito feliz que você tenha chegado a esse resultado, porque a gente sabe que o real problema não é a gente passar só pela coceira, pelo corrimento da irritação. O real problema é os impactos fora da região íntima, né? A libido ruim, o relacionamento ruim, a autoestima ruim, Sim, estresse. sim. Então,
Aquele tanto Sim, de coisa que eu emagreci muito. Nossa, na época eu emagreci muito, porque aí do nada eu parei de comer tudo. Eu fiz assim Aham, a dieta louca. E eu já sou magra, já sim. tenho um metabolismo acelerado. Então, assim, eu precisava do carboidrato e eu não sabia Aham, como cuidar da alimentação. Então, assim, os cuidados foram importantes. E graças a Deus, em relação ao meu marido, ele foi muito compreensível para as meninas que têm parceiros, né? Assim, ele foi muito compreensível no início, né, a gente conversou bastante, porque tem muitas pessoas que pensam que é uma DST, alguma coisa, aham. aí já vi, é muito importante conversar sobre isso também, mas foi bem tranquilo. Inclusive, isso é uma causa bem comum, assim, de briga. Eu já vi até separação. Nossa, as meninas chegavam ao meu trabalho, aí relatavam algo assim, eles, acabei de me separar, um casamento de tantos anos, porque eu achava que tinha outra pessoa aí. E às vezes nem Uhum. tinha, às vezes tinha, podia até ter, mas às vezes, se tivesse, não era nem relacionada ali à doença em si, Sim, né? Mais dessa sim, ponto de vista fisiológico. Então, nossa, um problema que parece tão pequeno, mas tem um impacto tão grande na vida da mulher. Por isso que eu gosto muito de levar esse trabalho, que é um trabalho que eu acho que é muito mais no sentido de dar esperança para as meninas. Delas saberem que elas estão passando por isso, que isso pode ser uma fase, e que elas não precisam se acostumar, que não é normal, que tem jeito, que dá para resolver sim. Agora, precisa lidar com o problema da forma certa, do jeito certo, né? sim, Precisa fazer o sim. tratamento direitinho. Hum? Que bom, então. Fico muito feliz, Lu. Obrigada pela sua presença aqui, tá? E ó, pra gente Obrigada. fechar a chave de ouro, você tá 1 ano e 4 meses sem crise, agora com, né, vivendo aí saudável, livre, sem esse problema, como você falou pra mim. Nossa, Vitória, eu fiquei muito feliz de passar esse momento. Foi um período horrível, assim, quero nem lembrar. Sim, E eu queria sim. saber, hoje a gente tá com as últimas vagas, inclusive. Eu abri hoje vagas para uma nova turma do método. Esse ano eu tô focando o acompanhamento, o formato do Adas Dias no acompanhamento mesmo. Então, estou formando turmas pequenininhas para conseguir enxergar essa mulherada, acompanhar, orientar. E hoje a gente está fechando, não fechando, hoje a gente, na verdade, abriu vagas. E eu disponibilizei 60 vagas, porque eu ia colocar elas ali em 2 grupos de 30. E a gente já está com nas últimas 12 vagas agora à noite. Então, assim, eu tinha pretensão de deixar as vagas abertas até sexta, mas pelo visto vai encerrar muito rápido. Então, assim, para as meninas que estão aqui, para quem ainda está em dúvida, para quem quer saber se o método realmente vale a pena, qual é a tua indicação? Você que entrou, viveu, experimentou, colocou em prática. Vale a pena o Adeus Candidíase? Foi importante para o seu processo de cura? Você recomenda para as meninas? Recomendo, recomendo, recomendo demais. Porque foi muito importante na minha vida. E eu sei, eu entendo que esses assuntos, né, trazidos assim pela internet, pode dar um pouco de medo, mas assim, de verdade, gente, eu passei por toda essa experiência, eu comprei o Adeus Candidias e teve resultados mesmo, e 1 ano e Colocando em 4 meses, prática, assim, né? direitinho. Sim, o mais Uhum. importante, precisa fazer direito, é um tratamento, né? E querendo ou não, tem sacrifícios, a pessoa ela precisa ter disciplina também, mas com Exato. certeza tem resultados. E vale a pena, né? Pela saúde, vale muito a pena. Tá aí, ó, Sim, gente. com 1 ano certeza. e 4 meses. Uma senhora colocou aqui, ó, meu sonho. Tá aí a Lu. Mulher de carne e osso, com uma rotina corrida, do jeitinho que Sim, vocês também, da mesma forma, né? Que a pessoa não faz nada, tem tempo de fazer. Não, gente. Todo mundo tem, a gente sabe que tem uma vida corrida, tem muita coisa para fazer. São cuidados ali que você vai trazer para sua vida. E vocês ouviram ela relatar isso. São cuidados, é um conhecimento que fica para a vida. Né? Então, até hoje eu fico ali de vez em quando, faço uma prevenção, me mantenho ali em contato com esses antifúngicos, tento comer minimamente bem, resolver essa minha raiz e ver as outras raízes. Então, não tenho mais nada a acrescentar, só dizer que eu estou muito feliz, tanto por você ter aceitado o meu convite de vir aqui hoje se colocar, que eu sei que é uma situação onde você se expõe, mas é para um bem maior. Muitas e muitas mulheres vão se inspirar na sua história, então muito obrigada, tá, Lu? E parabéns por essa conquista que foi recuperar a sua saúde íntima. Eu fico muito feliz de fato de poder ter proporcionado isso a vocês, de poder ter te ajudado, te guiado nesse sentido, tá bom? sim, eu agradeço. Eu que agradeço, de verdade. Agradeço pelos seus estudos, agradeço por existir pessoas como você, né, que se propõem a ajudar as pessoas. E de verdade, com um preço ótimo, porque assim, eu já cheguei até mandar mensagem para outras pessoas que a gente acaba seguindo muitas coisas, né? E Sim. eu já cheguei a mandar mensagem, poxa, para que uma coisa desse valor? Eu sei que cada um coloca o preço que quiser, né, no seu material, mas estava uma coisa Uhum. assim fora de lógica. Aí eu confiei no seu trabalho e graças a Deus tive sim resultados. Eu sempre penso que as meninas já passaram muito, já investiram muito. Toda vez que eu vou precificar a turma, eu sempre penso nisso.
porque eu já estive desse outro lado. Então, no meu tratamento da candidíase, foram lá meus 5, 6 mil, né? O meu salário na época de enfermeira era para isso. Era para consulta, era para remédio, era para tentar estudar, era para isso. E eu sei que já passaram, que as meninas já passaram por muito ali. Então, eu fico feliz de contribuir. Eu espero que meu trabalho possa chegar ali a mais mulheres. E aí, sempre pretendo manter nessa faixa mais acessível que a gente pode, também pensando no background, no que a gente precisa manter, custear para que esse trabalho chegue em outras mulheres. Né? Então, Lu, eu vou encerrar com as meninas, vou tirar aqui algumas dúvidas que surgiram no chat. Você pode ficar à vontade para sair. Fico muito feliz que você tenha aceitado mais uma vez, obrigada, tá? E se precisar de mim, você sabe que eu estou sempre à disposição, estou a um zap ali de distância, pode mandar mensagem direct, que eu estou aqui para ajudar sempre. As minhas alunas são Maria, fazem parte da minha família, né? Se precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Digo mesmo. Tchau, obrigada. Então, meninas, vamos lá, a gente vai encerrar. Vou tirar algumas dúvidas, né? Tem uns 10 minutinhos para a gente fechar ali uma hora e pouquinho de live. Põe um pouquinho de água para mim mais, por favor. Vou pedir para a minha equipe, porque hoje eu cansei, suei, andei. Então, tô vendo algumas perguntas interessantes, né? A gente viu a história da Lu, que é incrível, uma mulher maravilhosa, que ela foi uma aluna, assim, que prontamente aceitou quando eu convidei para vir conversar. E eu sei que o caso dela vai inspirar muitas de vocês a saber que esse problema dá sim para resolver, que vocês não precisam se conformar. E olha, eu vi uma senhorita, a dona senhorita Ana, pedindo para ver um relato de aluna da Gardnerella. Lá dentro do Adeus Candidíase, dentro do meu Instagram, tem vários destaques com alunas. Mas eu busquei aqui no meu computador, se eu tinha um relato recente, e recentemente eu recebi um relato de uma aluna da vaginose. Eu vou até colocar aqui para vocês, eu vou apresentar aqui a minha tela, eu vou mostrar esse relato dessa aluna. Deixa eu compartilhar aqui para a gente ler juntas, que é um relato bem recente. Se eu não me engano, essa senhorita, ela participou da minha turma de março, foi abril de 2023. Então, esse relato aqui, deixa eu colocar, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Pronto, dá para ver. Então, esse relato aqui, vou deixar aqui na tela para vocês verem. Então, pronto, em junho. Ela me mandou mensagem em junho, né? Mas, se eu não me engano, a turma dela foi de 2 meses atrás. Então, bom dia, enfermeira Lisa, né? Passando para agradecer. Com 2 meses de uso do método, estou curada. No meu caso, é vaginose bacteriana, era Gardnerella. Não tenho mais nada de mau cheiro, melhor dinheiro gastado em toda a minha vida. Estou nos cuidados preventivos. Vou levar esses ensinamentos para o resto da vida. Que você tenha força para continuar ajudando muitas e muitas mulheres. Obrigada mesmo, tudo de bom para você. Olha que relato lindo. E a gente tem outros relatos também da vaginose lá no meu Instagram. Recentemente, Ana, eu entrevistei, acho que semana passada, eu entrevistei a minha aluna Karine, tá? Busca depois essa live que está salva lá no meu perfil do Instagram. Eu entrevistei a Karine teve crise, eu entrevistei ela ao vivo, né, que nem fui eu hoje com a Lu. A Karine teve crises de candidíase e Gardnerella ao mesmo tempo. Tá? Se você imagina que candidíase é ruim e Gardnerella é ela tinha ao mesmo tempo, que é raríssimo. Então, depois dá uma olhadinha, a gente conversou ali por uns 40 minutos, quase uma hora, e ela contou como foi essa experiência dela aqui dentro do Adeus Candidíase para resolver a questão da Gardnerella, que era o que ela buscava quando ela entrou dentro do método, tá bom? Certinho. Dúvidas? Olha aí. O tratamento da candidíase para a Gardnerella é o mesmo da candidíase, da Gardnerella? Não, tá? São tratamentos onde a gente tem pontos de igualdade e pontos de diferença. Jennifer, essas dúvidas a gente vai sanar na nossa primeira aula ao vivo da turma. Se eu não me engano, você já entrou na turma, né? Então, a gente vai sanar na primeira aula da turma. Se as vagas fecharem hoje ou amanhã, se a gente preencher as 60 vagas, eu já vou marcar a aula inaugural para essa semana, tá? Vou adiantar a aula inaugural da turma, porque eu sei que vocês chegam assim pavorosos querendo começar. Então, eu vou adiantar essa aula para que vocês entendam como que funciona o tratamento, que é a nossa aula inaugural, tá? Para você perceber que existem coisas que você vai fazer que servem para candidíase e Gardnerella, mas que é a parte ali das raízes, né, das causas. Tudo que causa candidíase pode causar também vaginose. Então, esse é o ponto de igualdade. E existe o ponto de diferença, que é o quê? Os sintomáticos. Candidíase é provocada por fungos do gênero Cândida e vaginose é provocada por bactérias do gênero Gardnerella vaginalis e de alguns outros gêneros, né? Não só a Gardnerella. A gente sempre fala da Gardnerella porque ela é a mais comum, mas nem sempre a gente tem a vaginose provocada pela Gardnerella e o tratamento é o mesmo, né? São bactérias, né? Ruins.
Então, na hora do tratamento natural, a gente tem um protocolo à base de antifúngicos para candidíase e temos um protocolo à base de antibióticos naturais para Gardnerella, dependendo do que você tem mais sintomas ali na hora de começar o protocolo, tá bom? Vou